Uma boa noite a todos, assim, aonde você está, no sofá da sala, sentado em uma cadeira, de repente deitado na cama, e alguns amigos que estão aqui, poucas pessoas. Convido você a fechar os teus olhos para orarmos. Eterno Deus, nós louvamos a Ti, porque mesmo diante deste quadro, onde nós temos visto muitas pessoas sofrerem, muitas pessoas queridas perderem a vida, o Senhor assim mesmo nos oferece esperança. Esperança diante desse caos, esperança diante das incertezas da vida. E nós estamos aqui te buscando a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que este culto seja de adoração, exaltação ao teu nome. E que possamos ser fortalecidos através do estudo da Tua Palavra. E que possamos também compreender o nosso papel como cristão nesta terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, amigos, nesta noite nós estudaremos o livro do profeta Jonas. Eu intitulei o estudo desta noite como a ironia no livro de Jonas. Esse é um livro muito interessante. Esse estudo eu fiz por conta de uma matéria da FAT, né, Faculdade Adventista de Teologia do NASP, e nós tivemos uma matéria que foi livros proféticos, e foi um dos livros que mais me chamou a atenção. Dentre todos os livros proféticos, a leitura do livro de Jonas é um dos que mais se destaca quando se fala de recurso literário de ironia e sarcasmo. Pois o relato da história do profeta, por vezes, desperta no leitor algumas expectativas que logo em seguida são quebradas. E nesta noite eu gostaria de ver algumas ironias, não todas, mas algumas, que o livro de Jonas ele trabalha. Então eu convido você, por gentileza, a me acompanhar com a tua palavra, com a Bíblia em mãos. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas, no primeiro capítulo, nós vamos ler um pouco da história do profeta Jonas. Tudo certo? Jonas, capítulo 1, então me acompanhe por gentileza. Jonas, capítulo 1, os versos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque as suas malícias subiu até mim. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Ele pagou a sua passagem, embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, Jonas, ele é filho de Amitai. Nós sabemos que o nome, ele tem muito significado para a cultura judaica. E a raiz do nome Amitai quer dizer fidelidade. Jonas, ele era filho da fidelidade. Então nós já esperamos que Jonas, ele cumpra, melhor dizendo, o papel daquele que é filho da fidelidade. Então nós já começamos a ver uma ironia no livro de Jonas, porque ele, sendo filho da fidelidade, ele se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. Mas nós vamos ver algumas outras ironias nesse primeiro capítulo. Um detalhe, logo de início, no livro de Jonas, é o fato de que Jonas, ele foge da presença de Deus. E fugir da presença de Deus está relacionado com fugir das bênçãos de Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar a face de Deus, nós estamos buscando a presença, a bênção ou as bênçãos de Deus, e em algumas ocasiões também o juízo divino. E um detalhe interessante logo de início, e aqui nós conseguimos destacar uma primeira lição,
é o fato de que quando nós fugimos da presença de Deus, nós temos a tendência a ter um declínio espiritual. A nossa vida começa a passar por um processo de decadência espiritual. E é isso que acontece com a vida do profeta Jonas. Olha o detalhe do versículo 3. Diz que Jonas, ele se dispõe para fugir da presença de Deus. E ele desce a Jope. Percebe a expressão de descer? O declínio espiritual. Jonas começa a fugir da presença de Deus. Ele desce a Jope. E nós vamos ver que Jonas ele vai descendo cada vez mais. O verso 5, me acompanhe por gentileza, diz o seguinte: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para tentar aliviar o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Percebe que quando Jonas ele foge da presença de Deus, ele desce a Jope. E agora nós vimos no versículo 5 que Jonas desce ao porão. O versículo agora 15, me acompanha por gentileza? Capítulo 1, versículo 15. E levantaram então Jonas, os marinheiros, e lançaram Jonas ao mar. E o mar cessou a sua fúria. Então Jonas desce a Jope. Jonas desce ao porão do navio. E agora Jonas desce nas profundezas do mar. E o versículo 17 diz: deparou então o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E este então Jonas esteve por 3 dias e por 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, você consegue entender que o fato de fugirmos da presença de Deus, nós passamos por uma decadência espiritual, e Jonas experimentou isso em sua vida. Ele desce a Jope, ele desce até o porão do navio, ele desce até as profundezas do mar, e Jonas chega ao fundo do poço, que é o ventre de um grande animal. Aqui nós encontramos a ironia do profeta. Porque quando nós falamos de profeta nas Escrituras, você fica imaginando um profeta que vai obedecer à ordem de Deus. Mas Jonas ele faz o inverso, o oposto. Então o livro começa criando uma expectativa, e veio Deus, falou a Jonas que ele deveria pregar aos ninivitas. Então cria-se uma expectativa no livro, e dali a pouco, logo no verso 13, a expectativa é quebrada. Por quê? Porque Jonas se dispõe a fugir da presença de Deus. Então nós encontramos a ironia da fuga e do comportamento do profeta diante do seu ofício. Outro detalhe, ainda no capítulo 1 de Jonas, é a ironia no comportamento dos marinheiros. Os marinheiros não eram da mesma fé de Jonas, porém, o comportamento dos profetas é o oposto do profeta Jonas. O que Deus esperava do profeta Jonas, cria-se então a expectativa, Jonas, através do seu comportamento, ele quebra. E agora nós ficamos esperando um comportamento e atitudes desses marinheiros que fossem negativas. Mas os marinheiros, eles agem como Jonas deveria ter agido. Me acompanhe, por gentileza, o versículo 5. Agora nós vamos destacar o detalhe nos marinheiros. O verso 5, capítulo 1, verso 5 diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam. No início do livro de Jonas, Deus aparece, isso está no versículo 2, dizendo: Jonas, levanta e clama contra Nínive. Jonas se dispôs, nós vimos, ele foge. E agora os marinheiros, eles levantam, e eles são os que clamam. Era a atitude que o profeta deveria ter, mas foram os marinheiros os primeiros na história a clamarem. Tá certo, você pode pensar, mas eles clamaram cada um ao seu Deus. Tudo bem, mas clamaram. Mas não para por aí. Olha a atitude agora do mestre do navio, versículo 6. O versículo 6 diz: chegou-se então a ele, o mestre,
do navio e lhe disse: o que está acontecendo, Jonas? O que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. Irmãos, nós vimos no versículo 5 os marinheiros clamando aos seus deuses. E agora o marinheiro, ele desce até o porão, ele observa Jonas descansando e pergunta: amigo, o que está acontecendo contigo? E Jonas, agarrado ao sono, percebe que as mesmas palavras do chefe, do mestre do navio, foram as mesmas palavras do Senhor no verso 2. O marinheiro está dizendo assim: Jonas, levanta e invoca o teu Deus. Está conseguindo entender que aquilo que nós esperávamos e criamos expectativas acerca do profeta, ele nos frustra. E nós esperávamos um comportamento diferente dos marinheiros e eles nos surpreendem. Porque o mestre diz: Jonas, levanta e clama ao seu Senhor. E outro detalhe, ainda acerca do clamar, versículo 14, capítulo 1, versículo 14, diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aproveu. Irmãos, você consegue ver o detalhe de que Deus, ele pede para o profeta clamar, levantar e clamar, o profeta foge da presença de Deus, e agora os marinheiros clamam aos seus deuses, o mestre do navio pede para que Jonas clame ao seu Deus, e no versículo 14 os marinheiros estão clamando ao Deus de Israel. Consegue ver a ironia no livro? Nesse primeiro capítulo? Mas não para por aí. Ainda relacionado aos marinheiros, versículo 5, eu vou destacar um outro aspecto do versículo 5. O verso 5 diz: então os marinheiros, cheios de medo. Nós vamos ver uma crescente relacionada ao medo dos marinheiros. Jonas dorme tranquilo, sossegado, sem problema algum. E agora os marinheiros estão com medo. O primeiro medo a ser destacado no verso 5 é o medo da tempestade, é o medo que a vida padecesse. Enquanto os marinheiros têm medo, Jonas dorme tranquilo. Versículo 10 agora, me acompanhe. O verso 10 diz: então os homens ficaram possuídos de grande medo. Percebe que no verso 5 diz que os marinheiros tiveram medo. No verso 10 diz que os marinheiros passaram a ter grande medo. E agora o verso 16 diz que temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Você consegue ver novamente a ironia no livro de Jonas? Os marinheiros que nós esperávamos deles uma descrença acerca da situação, eles clamam aos seus deuses, pede para que Jonas clame, e no final eles estão clamando. E agora eles estão com medo, por conta da tempestade, eles passam a ter grande medo, com receio de perder a vida, e agora eles estão extremamente com medo. E qual é a atitude do profeta? A atitude do profeta é indiferença. Então nós destacamos estes pontos irônicos do primeiro capítulo do livro de Jonas. Enfim, os marinheiros pegam o profeta, por ordem do profeta, e lançam o profeta ao mar. Deus, ainda por misericórdia, lança, ou melhor, provê um meio de escape para Jonas e promove ali um grande peixe. Verso 17, que diz que Deus preparou um grande peixe que tragou Jonas, e Jonas por 3 dias ficou no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. E agora no capítulo 2 nós encontramos a oração de Jonas. E agora nós vamos ver a ironia na oração do profeta Jonas. Amigos, eu sei que às vezes quando nós estudamos a Bíblia, nós temos a mania de romantizar o estudo da Bíblia, porque a gente gosta de ver aquilo que é belo nas Escrituras.
mas eu vou mostrar na oração de Jonas que ele não foi um camarada que expressou uma oração sincera a Deus. Não quero destruir o sonho e nem a visão que você tem da oração de Jonas, mas me acompanhe na oração de Jonas, capítulo 2 agora. Verso 1, então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Verso 2, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Olha que linda a oração de Jonas. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares e as correntes das águas me cercaram. Verso 4, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram em minha cabeça. Verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó meu Deus. Verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha só Jonas. Verso 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso, mas com voz de agradecimento, Senhor, eu te oferecerei sacrifício, eu voltarei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Você agora deve estar se perguntando, mas a oração de Jonas é uma oração bonita. E eu concordo, é uma oração bonita, mas não é uma oração sincera. Um detalhe, o primeiro momento em que Jonas levanta para clamar é em favor de sua própria vida. E a ordem que Deus havia dado ao profeta é vai até Nínive e clama contra a cidade. E o primeiro momento da história de Jonas, ele levanta-se. Sim, para quê? Para pregar, ou melhor, para orar em favor de si mesmo. Mas vamos agora para as ironias da oração de Jonas. Primeira ironia encontra-se no verso 3. Capítulo 2, verso 3. Olha o que Jonas diz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Irmãos, pensa agora comigo, aí onde você está. Para aí do que você está fazendo, eu sei que você deve estar correndo, fazendo um negócio. Para um minutinho aí. Pensa comigo. Quem foi que pediu para ser lançado ao mar? Hã? Quem pediu? Foi Deus que lançou Jonas ao mar? Ou foi Jonas que pediu para os marinheiros lançá-lo ao mar? Deu para responder aí? No capítulo 1, Jonas pede para ser lançado ao mar. E agora Jonas ele coloca a culpa em Deus, como se o que ele estivesse passando e enfrentando fosse culpa de Deus e não dele. Outra ironia na oração está no verso 4, quando Jonas diz, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Irmãos, uma outra pergunta, quem foi que fugiu da presença de Deus? Não foi Deus que desviou o olhar do profeta, foi o profeta que fugiu da presença de Deus. E ele coloca a culpa em Deus, os teus olhos não me contemplam e não me veem, Senhor. Mas espera aí, não foi Jonas que se dispôs a fugir da presença de Deus? Novamente o profeta ele coloca a culpa em Deus da situação que ele está enfrentando. Outra ironia, versículo 6, o finalzinho do verso 6 diz, verso 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. E eu faço novamente uma pergunta, quem foi que abandonou aquele que é misericordioso? Responde aí. O profeta, foi Jonas. Jonas foi quem abandonou Deus. Você consegue perceber que a oração de Jonas é uma oração não tão sincera assim como nós pensamos?
e que Jonas ele começa a atribuir a situação tudo nas costas de Deus e tentando tirar ele de foco da situação. Mas o pior de tudo na oração de Jonas é o que vem a seguir. Verso 9. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício e eu vou te pagar. Eu pagarei. Irmãos, na história, qual o momento que você vê Jonas oferecendo um sacrifício para Deus? Me diz aí. Nenhum momento. Sabe quem oferece sacrifício para Deus? Os marinheiros. Olha o capítulo 1 e o versículo 16. Capítulo 1, voltamos para o capítulo 1, verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Em qual momento da história de Jonas, dos 4 capítulos que você vê Jonas voltando para o santuário, oferecendo sacrifício a Deus? Ele diz: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou oferecer sacrifício. E se eu sair daqui, eu vou pagar. E qual é o momento que Jonas faz isso e cumpre com a sua parte da promessa? Em nenhum momento. Então você consegue perceber a ironia na oração de Jonas? Jonas, ele olha para o seu próprio umbigo, faz uma oração mesquinha e orgulhosa, e mais uma vez a aplicação da ironia. Por quê? Você espera um profeta orando pelo povo de Nínive, o profeta levantando para pregar e clamar para Nínive, ele levanta, clama para si, ora para si e promete coisas que ele não cumpre. Conseguiu ver algumas ironias no livro de Jonas? Irmão, sabe qual foi a resposta de Deus à oração de Jonas? Capítulo 2 e o verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Irmãos, a oração de Jonas fez mal para o peixe. E Deus falou: vomita esse miserável, porque isso está lhe causando enjoo. Jonas, ele percebe que o que você espera de um profeta é que ele cumpra as suas funções e os seus papéis. E ele faz totalmente o oposto. E o povo que não tem o conhecimento de Deus, vive e tem atitudes como se fossem um adorador de Yahvé. A oração de Jonas foi tão... uma oração tão vazia que ele fez mal para o peixe e Deus falou: vomita Jonas na praia porque ele está te fazendo mal. Muito bem, nós damos continuidade ao capítulo 3 de Jonas. Capítulo 3 de Jonas, o peixe então vomita Jonas novamente ali à praia. Alguns estudiosos vão dizer aí que Jonas pegou uma carona, né, no ventre do peixe ao longo desses 3 dias, ali da onde Jonas havia sido jogado até a cidade de Nínive. Então Jonas teria já sido depositado ali na cidade de Nínive. Aí o capítulo 3 diz, capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, verso 2, Jonas, dispõe-te, Jonas, e vá à cidade de Nínive, a grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3, levantou-se, começa a criar expectativa de novo. Só que aqui as expectativas elas não são quebradas. Porque Jonas foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E de quanto tempo para ser percorrida? Olha aí na tua Bíblia, quanto tempo? 3 dias. Jonas gastaria 3 dias para percorrer a cidade de Nínive. Se você for ver o tamanho do território da cidade de Nínive, a cidade de Nínive teria mais ou menos 500 quilômetros para ser percorrida em 3 dias.
E agora você deve pensar, puxa, a gente consegue ver uma mudança no coração do profeta. Olha a ironia no verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade. Olha a expectativa sendo criada. Jonas começa a percorrer a cidade. E Jonas então percorreu a cidade a caminho de quanto tempo? 1 dia. Jonas percorre a cidade 1 dia. E pregando e dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E talvez você pode pensar, mas olha só, Jonas precisava de 3 dias. E Jonas fez em 1 dia. Talvez você que tem um olhar um pouco mais positivo da história, você tenha essa visão. Mas a visão da Bíblia é que Jonas não fez o trabalho da forma que deveria ser feito. Ele era para ter feito em 3, e ele fez o trabalho relaxado em 1 dia apenas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos diz. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha o verso 6. Chegou então a notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do trono, tirou de si as suas vestimentas reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Irmãos, quando um profeta ele tinha uma mensagem para pregar para uma nação e para um reino, sabe quem era a primeira pessoa a ficar sabendo da mensagem? É isso mesmo, o rei. Por que Jonas não procura o rei de Nínive para pregar ao rei, dizendo o que estava acontecendo? Porque Jonas queria que a cidade de fato fosse destruída. Porque a cidade de Nínive era uma cidade difícil, era uma cidade complicada. Mas não cabe ao profeta julgar a misericórdia de Deus e a oportunidade de arrependimento que Deus oferece a todos. Então você espera novamente, o capítulo 13, ele vai criando uma expectativa de que o profeta agora vai cumprir com a missão. E novamente é quebrada a expectativa. E agora nós, ao lermos a Bíblia, nós ficamos esperando o quê de uma cidade pagã? Ao ouvir sobre a mensagem do profeta, é olhar para o profeta e dizer, quem que é esse camarada que vem falando essas baboseiras? Mas a atitude dos ninivitas e do rei é o seguinte, gente, realmente nós entendemos que nós estamos vivendo totalmente de forma estranha, arrogância, e a gente precisa mudar. E o rei diz assim, vamos fazer um jejum, desde o menor ao maior, e até os animais. Percebe mais uma vez a ironia no livro de Jonas? Jonas, você espera que ele pregue, e que ele dê o gás nos 3 dias, e Jonas prega em 1 dia só. Nem conversa com o rei fica sabendo por terceiro. E agora a atitude do rei é proclamar um jejum. E o rei tira a vestimenta real e veste-se com um saco, panos de saco, e se assenta sobre a cinza, em humilhação, para pedir o perdão de Deus. E o verso 9 diz assim, capítulo 3, verso 9. Quem sabe, olha a atitude do rei, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos? Amigos, a atitude deste rei é a atitude que o profeta deveria ter. O profeta deveria olhar para a nação de Nínive com um olhar de salvação. Deus pode salvar esse povo. Deus quer alcançar o coração dessa cidade. E o profeta endurece o seu coração. E o rei, em contraste com o faraó do Egito, que endurece o seu coração, aqui o rei deixa o coração sensível e aberto à mensagem, ao ponto de tirar a sua vestimenta e humilhar-se perante Deus. E ainda dialogar, talvez Deus poderia nos perdoar e a sua ira não cairá sobre o nosso povo.
Vamos para o capítulo 4, nós estamos chegando ao fim, né? Tá ligadinho aí, né? Continua aí, estamos terminando. Capítulo 4. 4, verso 1. Com isto, olha a atitude do profeta. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Quando Jonas olha para a atitude do rei e a atitude da cidade de Nínive, ele fica extremamente irado. Não é possível que isso está acontecendo. E agora ele começa novamente a culpar Deus, porque Deus é rico em misericórdia. Olha o verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarso, porque eu sabia que o Senhor é clemente e misericordioso, é tardio em irar-se e é grande benignidade, e que te arrependes do mal. Percebe por que Jonas não queria pregar? Porque ele sabia que Deus é um Deus de perdão, de arrependimento. Deus é compassivo, e ele fica irado porque Deus tem a atitude que o profeta deveria ter tido. E agora Jonas, ele fica irado, ele questiona a atitude de Deus. Verso 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E o verso 4 é sensacional, a atitude de Deus com o profeta. Deus queria salvar a nação ninivita, mas também queria alcançar o coração do profeta. Verso 4, e disse o Senhor: Jonas, é razoável a tua ira? Por que você está irado, Jonas? Irmão, sabe qual foi o outro momento, ou o primeiro momento da Bíblia, que Deus ele faz essa pergunta? É razoável a tua ira? Foi quando Caim matou o seu irmão Abel. Quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Deus olha para Caim e diz: Caim, é razoável a tua ira? E agora Caim cria e maquina toda uma estratégia para tirar a vida do seu irmão, e Deus de novo aparece a Caim e diz: cadê o teu irmão? Ele responde de maneira grossa: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Percebe que Jonas ele tem as mesmas atitudes de Caim. E Deus faz a mesma pergunta: Jonas, é razoável a tua ira? E diante dessa pergunta, o que Jonas faz novamente? Jonas foge. O verso 5 diz que Jonas saiu da presença de Deus e foi assentar-se fora da cidade para ver o que iria acontecer com a cidade. O significado do nome Jonas é pomba. Agora você entende porque Jonas vive batendo asa e fugindo de um lado para o outro. Consegue entender? O profeta, ele fica irado, Deus questiona o profeta e a atitude do profeta é fugir. Ele sai da presença de Deus, vai agora para fora da cidade e fica observando o que vai acontecer com a cidade. E agora nós vamos para o verso 6, tá? Verso 6. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para lhe fazer sombra em sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, alegrou-se em extremo por causa do quê? De uma planta. Percebe que Jonas ele fica extremamente irado, pela atitude de Deus em perdoar uma nação. E agora Jonas fica extremamente alegre por uma planta. Onde estava o coração desse profeta? E aí os versos 7 até o 10 vai nos dizer que Deus então na manhã seguinte manda um verme, e o verme come a planta e mata a planta, e aí vem um vento calmo, e o sol bate na cabeça de Jonas e lhe dá o desconforto, e Jonas acorda extremamente chateado com o que estava acontecendo.
Irmãos, aqui fica uma outra ironia interessante do livro, é o fato de que a natureza e os animais são mais obedientes do que o profeta. Seres irracionais são mais obedientes ao profeta, que é um ser racional. Muito bem, para finalizarmos, verso 10. Tornou o Senhor a falar com Jonas: tendes compaixão de uma planta que não te custou nenhum trabalho, Jonas, a qual você não fez nada para nascer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu. E eu, Jonas, não vou ter compaixão de uma grande cidade, de Nínive, que é mais de 120 mil pessoas na cidade, que não sabe nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Percebe que a história de Jonas termina com um ponto de interrogação, porque nós não sabemos a atitude final do profeta. E para que a gente possa meditar no comportamento do profeta, e para que a gente possa também fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Então eu destaquei alguns pontos e algumas ironias, né? Alguns pontos engraçados, algumas expectativas quebradas no livro de Jonas. E eu termino com 3 pontos finais para nós concluirmos. O primeiro ponto, ao observarmos a vida do profeta, o seu comportamento e as suas atitudes, ao observarmos os marinheiros, os animais, a natureza e os ninivitas, quem mais aparentou e expressou entender quem é Deus? A primeira resolução do nosso estudo é a seguinte: você já pensou o que Deus espera de você e de mim como um cristão? Você já parou para pensar o que Deus espera de você como um cristão? Será que às vezes nós olhamos apenas para a nossa vida, para o nosso próprio umbigo, e achamos que a salvação ela é algo exclusiva, apenas para mim? Irmãos, a salvação ela não pode ser um ato egoísta. Por que eu estou aqui nesta terra? Isso é um pensamento meu, tá? É um pensamento meu, é algo que eu penso. Eu não estou nesse mundo me preparando para a volta de Jesus. Eu estou neste mundo preparando pessoas para encontrar-se com Jesus. Porque automaticamente, quando eu falo às pessoas, eu oro com as pessoas, estudo a Bíblia com as pessoas, socorro as pessoas, os frutos dirão a quem eu pertenço. Então nós não estamos neste mundo apenas nos preparando para a volta de Jesus. Nós estamos neste mundo nos preparando, ou melhor, preparando pessoas para se encontrar com Cristo. Porque o cristianismo ele não pode ser movido pelo orgulho. E eu repito, o que Deus espera de mim e de você como cristão. Segundo ponto, a minha religião, a minha fé, ela é baseada em quê? Reflita sobre isso, pense sobre isso. A sua religião, a sua fé cristã, ela é baseada em quê? Se for baseada apenas nos meus próprios gostos pessoais e desejos, não vale a pena ser cristão. Mas agora, se a minha religião, ela me impulsiona a correr atrás das pessoas e levar esperança para quem vive na escuridão, é uma religião que faz sentido. E terceiro e último ponto, o caminho que eu estou trilhando hoje me levará para qual destino final?
Pense sobre isso. E neste momento eu quero fazer uma oração especial por mim, pela minha família e por você que nos acompanha e pelos nossos amigos, né? Um grupo bem pequenininho, reduzido que está aqui, cuidando com todo carinho, né? Para que a gente tivesse a oportunidade de ter a mensagem, o culto online. Mas essa oração é para que a gente possa entender o porquê ser cristão, em que a nossa religião ela é pautada, e que Deus nos dê a iluminação para que a gente possa trilhar no caminho correto. Quer orar comigo? Feche teus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, porque ao meditarmos em Tua palavra, nós entendemos que o Senhor espera de nós que nós sejamos um instrumento de bênção em Tuas mãos. Um instrumento que se preocupe em levar outras pessoas para o reino dos céus. Nós estamos neste mundo apenas de passagem, mas nós queremos deixar as nossas digitais na história deste mundo, ao alcançar pessoas, almas para o Teu reino. Que o Senhor nos dê a capacidade diariamente, que através do Santo Espírito nós possamos ter o coração mudado, a mente renovada, e assim possamos cumprir o nosso papel como um seguidor do Senhor. E que a nossa fé e a nossa religião seja pautada na pregação do Evangelho e que possamos trilhar o caminho do céu. Porque nós desejamos um dia estarmos na Tua presença com pessoas queridas e amadas para toda a eternidade. Que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um que esteve conosco neste momento. Que Teus santos anjos os visite e que a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações. É o que oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.